Oi, seja muito bem-vindo a essa aula. Eu quero te trazer como a sua personalidade ela impacta nos seus relacionamentos, em geral, tanto na sua relação com você mesmo, como na sua relação com as demais pessoas. Todos nós temos internamente uma personalidade, um ego que nos guia a caminhos que muitas vezes a gente não se dá conta. A gente acha que dá, mas não percebe a fundo como funcionamos. E a mesma coisa as outras pessoas. A gente enxerga algo ali nelas, normalmente no início você enxerga o superficial, porque as pessoas a princípio trazem uma parte da sua imagem, mas a personalidade ela é algo que começa a se mostrar com o tempo, conforme você convive, conforme você está mais próximo, você percebe que sim, existe um sistema por trás de cada indivíduo que os diferenciam. Isso significa que todos nós somos diferentes internamente, com um conjunto de fatores. Porém, aqui o que eu quero trazer é o seguinte: como você pode mapear de uma forma muito mais prática essa personalidade que está por trás das pessoas e a sua personalidade, e com isso ter relacionamentos muito mais prósperos. Porque um grande problema que nós temos nas relações é que a gente não consegue se aprofundar na personalidade do outro, a gente não consegue se aprofundar nem na nossa. E aí quando começam a aparecer esses problemas, quando o outro começa a te mostrar o ego dele, as falhas dele, você tende a se assustar. Assim como quando você mostra as suas, o outro tende a se assustar, não sabe o que fazer com isso. Porque no início a gente tende a ficar muito no superficial. Na parte gostosinha da convivência, as atividades, não aparece muitos bastidores, ou alguns já aparecem mais de cara, e aí a gente tem essa dificuldade em entender como lidarmos com essas personalidades, como nos conectarmos com aquilo que está além delas. E esse é um grande diferencial que eu recomendo que todos desenvolvam, porque quanto mais autoconhecimento e quanto mais conhecimento das pessoas, mais chance nos seus relacionamentos, não só afetivos, como no trabalho, na família, tudo isso tende a mudar, porque você entende que sim, existe sempre algo por trás daquele padrão de conduta que está diante dos seus olhos. Cada pessoa, então, ela tem uma forma de lidar, de enxergar o mundo que a diferencia. E eu vou trazer aí 9 formas, 9 tipos de personalidades que enxergam o mundo à sua maneira. Eu não vou conseguir me aprofundar muito aqui, mas vai ter aí a continuação caso você queira, tá bom? Caso te interesse esse tema. Aqui o que eu quero te trazer é esse básico que possa já te dar alguns insights e que realmente te mostrem uma outra visão do mundo, que vai te tornar mais empático e muito mais consciente de si mesmo, tá bom? Então, como eu disse, existem formas de enxergar o mundo, existe uma mensagem por trás do ego de cada pessoa, ditando como ela vai encarar o mundo, como ela vai encarar os problemas, como ela vai encarar os conflitos, como ela vai encarar um relacionamento, como ela vai encarar um término de relacionamento, tudo isso de acordo com aquilo que ela formou na sua personalidade, tá bom? Então vamos lá, eu vou trazer aqui mais ou menos da forma mais clara que eu puder essas 9 diferenciações aí, que é um tipo dominante de personalidade. Embora você pode ter um pouco das outras também, e normalmente tem uma forma que é a que dita o rumo, embora as combinações diferenciem todas as pessoas. Por essa dominante, você já pode ter uma boa ideia das pessoas que você convivem, porque elas têm alguns padrões, porque elas se irritam com algumas coisas. Tudo isso quando você começa a estudar personalidades, a se aprofundar. Por isso que eu tô trazendo um pouco disso aqui, para que você realmente entenda que tem uma forma da gente sempre se aprofundar mais, obter mais autoconhecimento e mapear os indivíduos, interpretar, tá bom? E isso é maravilhoso. Então vamos lá, né? Normalmente a gente começa aí por um tipo de personalidade perfeccionista.
é um tipo de personalidade mais detalhista, são aquelas pessoas que focam mais no certo e no errado, que se incomodam a ver coisas erradas, então o caminho para elas são as coisas certas, elas tendem a ter uma autocrítica muito grande, um senso moral e ético muito grande. Então são pessoas que normalmente elas vão sentir uma pressão muito grande interna para seguir alguns padrões morais que elas acreditam e obviamente elas vão ficar muito irritadas se esses padrões não forem seguidos. Esse é um dos tipos de personalidade, que também tem uma mensagem do mundo por trás disso, que também tem a questão lá da infância, e ela se formou com essa sensação de que ela não pode errar, de que quando ela erra, de que quando ela é negligente, de que quando ela é irresponsável, algo de ruim acontece. Então é por isso que ela se mantém no caminho do certinho, do detalhe mesmo, corrigindo tudo e fazendo nos mínimos detalhes para que ela se sinta bem. Então, se não for bom, ela nem começa. Tem que ser muito bom, tem que ser perfeito, tem que ser bem analítico para que funcione para ela, tá bom? Tem um outro tipo, que é um tipo que se doa mais. É um tipo que é mais empático, tá sempre reparando nos outros, tá sempre querendo ajudar. Não sei se você conhece alguém assim, aquela pessoa que ela é a primeira a se dispor a fazer alguma coisa por você. Ela topa te ajudar. É aquele tipo que realmente sente que ele precisa ajudar as pessoas. E, consequentemente, ele quer muito reconhecimento. São pessoas que dizem que não, mas no fundo elas querem. E se não tiverem, sofre muito. É aquela pessoa que vai deixar escapar, por exemplo, nossa, mas fulano nem me agradeceu de tal coisa. Embora ela fale que disse porque realmente queria fazer, no fundo ela tinha uma sensação muito grande de que ela precisava ser reconhecida. É a forma dela de enxergar o mundo, porque ela acredita que assim ela estará protegida. E todos nós temos algum padrão que realmente sustentam a nossa forma de agir, tá? Nós temos também uma característica, um tipo aí, que ao invés de olhar para o mundo, para as pessoas de uma forma mais empática, servir as pessoas, é um tipo que é mais focado em objetivos, que normalmente envolvem carreira. Então são aquelas pessoas movidas a objetivos e a aparência. São pessoas que normalmente elas querem sempre aparentar uma imagem de bem-sucedidas. Você já deve ter conhecido pessoas que até faziam de tudo para que a imagem delas parecesse muito melhor, às vezes, do que era. É um tipo que, às vezes, pode buscar aí no mundo atalhos, porque ele precisa atingir o objetivo. Então, ele é comprometido com resultados, com aparência, como ele é visto. Então, é uma questão muito grande aí de validação externa e que, muitas vezes, pode trabalhar muito, pode buscar, através do trabalho, um reconhecimento. E isso, a grande verdade, é que pessoas que buscam muito isso, elas também têm uma mensagem do mundo que é a forma que elas provam o valor delas. É assim que elas são reconhecidas, tá? Eu sei que aqui eu não tô conseguindo trazer tão profundamente, mas dá pra você se aprofundar depois, se você quiser. O importante agora é que você entenda as diferenças das pessoas e por que você vai ver algumas mais focadas em objetivos, algumas mais focadas em se doar para as outras pessoas, algumas que são mais perfeccionistas, ou algumas que já são mais diferentes. Tem um tipo que ele é completamente diferenciado, ele se enxerga como diferente. Ele não percebe que no mundo ele é comum. Ele não é comum. As outras pessoas são comuns, mas ele é diferente. Então ele tem uma dificuldade muito grande em se misturar, não porque ele acha que os outros são inferiores, às vezes não, ele acha até que o outro é mais leve, solto, e ele não. Ele é diferente. Então é uma sensação muito grande de que eu destoo da maioria. Então ele vai fazer umas coisas aí diferenciadas, ele é mais introspectivo, trabalha muito com as emoções, então sente muito mais do que os outros tipos, é aquela pessoa mais sensitiva, mais melancólica, que às vezes tem mais tendência à depressão, a alguns transtornos aí, e tudo isso também tem um motivo, obviamente. Mas é só pra você entender que vão ter pessoas que sentem mais e que, por isso, elas podem ser mais melancólicas, elas podem se diferenciar muito da maioria, às vezes com vestimentas, cabelo, e
são pessoas que às vezes elas se sentem pouco pertencentes a esse sistema, porque na cabeça delas elas são diferentes, tá? Então, se num relacionamento aí você perceber alguém assim, você vai entender que é muito possível, que existem sim. Uma outra característica, né, um outro padrão que algumas pessoas possuem é a do isolamento. São pessoas que realmente gostam de passar mais tempo no seu quarto, estudando, porque sentem que o mundo precisa do seu conhecimento. É a forma que elas se mantêm vivas. Porque como não são boas com as emoções, normalmente como o tipo anterior elas são muito mais racionais e são muito mais focadas em estudos, em conhecimento, para que assim elas possam se destacar da multidão, porque é a sensação muito grande de que para o mundo ela precisa estar sempre preparada. Então por isso que às vezes ela se isola muito, porque ela não acha que está preparada para o mundo, não tem uma facilidade muito grande nas rodas de se comunicar, então normalmente é aquela pessoa mais tímida. Então você que às vezes tem dúvida, nossa, por que existem pessoas tão tímidas no mundo, tão mais fechadas, tão menos comunicativas? Você vai entender que sim, existem essas pessoas. Tem toda uma mensagem, tem toda uma forma de comunicação delas, em que elas se relacionam, mas por hora entenda isso. Vão ter pessoas que sim, elas gostam de ficar mais fechadas, exclusas, e é assim que elas se sentem mais tranquilas, tá bom? É importante que você entenda, conforme você vai ouvindo isso, talvez você não tenha só uma característica de personalidade, às vezes você se identifica com um pouquinho das outras, mas entenda que tem uma que é sempre dominante, tá? Uma pessoa que ela é muito tímida, isso é muito nítido, é muito mais dominante, que ela vai querer passar mais tempo no quarto, fechada, buscando às vezes algum estudo, ou passando hora lá, mas no quarto dela protegido, tá? Temos também uma outra característica aí de pessoas que já são mais desconfiadas e inseguras. Já conheceu alguém assim? Uma pessoa que parece que tá sempre com o pé atrás. Uma dificuldade muito grande de se entregar, ela tem a sensação que ela foi traída, ou que o mundo vai traí-la, ou que de alguma forma ela tem que estar preparada para cenários de traição. É aquele perfil que procura pelo em ovo. Então ele tá sempre desconfiado, ele tá sempre achando que às vezes, nossa, tá vindo coisa boa demais, já já vai vir uma paulada. Porque realmente são pessoas que elas se formaram com esse medo da imprevisibilidade. Então, às vezes você já se relacionou aí com uma pessoa que no relacionamento queria muita informação, ela se sente muito desprotegida, desconfiada, ela tá sempre fazendo muitas perguntas. Ela parece que tá sempre com um medo muito grande de ser enganada, porque essa é uma das maiores características aí. Pode ter certeza que existe esse tipo de personalidade, existem essas pessoas que, obviamente, elas sofrem muito, tem uma razão para que elas façam isso também, mas por hora entenda que sim, você pode ser esse tipo, você pode conhecer pessoas desse tipo, e normalmente são essas que sempre vão estar desconfiadas de algo. Elas não fazem isso, obviamente, de propósito. A maioria dessas características que eu cito, as pessoas não têm nem conhecimento. Por isso que é importante a gente estudar e se destacar. Porque quando eu percebo que existem essas personalidades, eu já consigo me antecipar, eu já consigo compreender que existem sim esses universos, e às vezes nem a pessoa tá se entendendo, mas eu posso ajudar ela. E se eu sou esse tipo, eu posso me ajudar conforme eu me aprofundo nessa questão, tá bom? Temos também uma outra característica aí de pessoas que já são, sabe aquelas pessoas mais entusiasmadas, otimistas, que parecem que não olham pro lado pior da vida, elas estão sempre focando no melhor. Então, diferente de alguns outros tipos que vão ter a sensação, nada dá certo pra mim, essa outra característica dessas pessoas, elas já são completamente focadas na parte positiva, mas com isso elas se perdem muito. Elas buscam muita atividade, elas buscam muitas questões simultâneas, muitas vezes pulam de galho em galho na vida, porque sua maior sensação aí é que precisa estar se mantendo através de atividades, precisa estar se mantendo no mundo através da interação, então busca muita interação com pessoas, é mais comunicativo. Então é um perfil que normalmente vai pular aí mais de galho em galho, vai através do excesso de atividades, vai
no mundo buscar aí uma forma de sobrevivência. Então, às vezes, são aquelas pessoas que começam muitas coisas e não terminam. Tendem a ser pessoas mais livres, mais soltas. Então, se você já conheceu aí um tipo de personalidade mais otimista, mais comunicativo, aquela pessoa que normalmente tá chamando todo mundo para fazer alguma coisa, que não gosta muito de ficar em casa, ela gosta de sair mais pro mundo, é um outro tipo aí, são outras características, tá bom? E dando sequência aí, como eu disse, eram 9, né? Temos um outro tipo que, através do poder, vai se firmar no mundo. Você conhece pessoas que gostam de serem líderes, de assumirem cargos em que elas possam comandar? Parece que elas estão sempre buscando uma forma de dominar o mundo, de se posicionar no mundo. E essas pessoas, elas têm uma sensação muito grande de que se elas não fizerem isso, elas estão muito vulneráveis. Então é por isso que elas estão o tempo inteiro prontas para um ataque, se necessário. Então, se precisar subir o tom de voz, se precisar ser um pouco mais invasiva no seu tom de falar, se ela precisar realmente assumir uma postura de líder, vai fazer isso com facilidade, porque são pessoas que têm uma motivação muito grande pelo poder. Então, a questão com ela não é dinheiro, não. Não é o objetivo em si, não, como é o outro tipo. O dela é realmente estar no poder, estar no controle, estar no comando. Então, se você conhece alguma pessoa que faz isso, pode ter certeza que ela tem uma história de vida e que realmente existem essas pessoas. Você já deve ter cruzado com algum líder, uma pessoa que se porta de uma forma às vezes autoritária, até difícil conviver em alguns momentos, porque é óbvio que todos esses vão ter aí as ramificações que trazem uma parte negativa disso tudo, tá? E para finalizar aí o último tipo, as últimas características que eu vou trazer para você, são aquelas pessoas que são mais mediadoras. Sabe aquelas pessoas mais harmônicas, que não gostam de conflito? Você já deve ter conhecido alguém assim? Uma pessoa que ela faz qualquer negócio para apaziguar as situações. Então ela pode calar a opinião dela, ou ela pode deixar um pouco de lado a vida dela, a essência dela, para mediar algum conflito. Ela esquece o que é importante para ela, ela dá um senso de desimportância para ela mesma, porque ela acha que se ela se der muita importância, ela vai causar conflitos. Então, como ela não quer, ela quer manter a paz, quer manter a calmaria do ambiente, serão pessoas que normalmente vão tentar apaziguar. Aquele guru, né? Aquela pessoa que tem a facilidade em ouvir as opiniões, tentar chegar a um consenso, e que por isso às vezes ela não coloca a opinião dela, porque ela quer manter essa paz no ambiente, tá? Aqui, obviamente, eu trouxe alguns aspectos só para você entender essa diferenciação de pessoas, o quanto nós somos, sim, diferentes. Eu trouxe os aspectos principais de alguns tipos, mas é óbvio que existe muito mais coisa por trás disso. Eu precisaria ficar horas aqui falando. Mas, a princípio, o que eu quero te trazer é o seguinte: você vai encontrar pessoas que terão um ego por trás. Você vai ter dificuldade em algumas relações, principalmente porque essas características, muitas vezes que eu trouxe esses aspectos mais do ego, egóico, muitas vezes você não vai ter esse acesso imediato a quem a pessoa é. Você vai precisar prestar atenção, passar mais tempo com ela, para que você consiga perceber mais características, para que você realmente consiga decifrar melhor as pessoas. Então, é natural que, às vezes, ao longo de um relacionamento, ao longo de você estar conhecendo alguém, você comece a perceber que algumas dessas coisas vão surgindo da sua parte e da parte das outras pessoas, né? E, normalmente, isso se dá porque você precisa de um tempo para perceber essa personalidade. Alguns são mais fáceis, né? Aqueles que se isolam mais e tudo mais. Porém, sempre vão ter algumas dificuldades de percepção que a gente precisa estar atento. E aí é óbvio, né? Se você parar para reparar, por que às vezes nos casamentos de longo prazo parece que as pessoas conseguem se encaixar ali nas suas personalidades? Porque existiram aí formas delas se perceberem, terem mais empatia pelo que é diferente
E eu acho que é isso que destaca. Eu acho que os nossos relacionamentos, eles realmente são movidos por essa empatia, por esse movimento de comunicação, de se colocar no lugar do outro. E a minha missão aqui, né, minha maior missão, é que você saia de um modo automático. Talvez você perceba que faz algumas dessas características aí desses tipos, mas você não tinha tanta noção. Você vai ter que mapear um pouco mais profundamente, porque a gente vive de modo automático. E esses padrões que a gente repete, essas pessoas que repetem padrões do tipo sempre harmonizar tudo, ter medo do conflito, essas pessoas que repetem padrões de excesso de objetivos, essas que lutam muito pelo poder e tudo mais, cada uma dessas pessoas, elas têm um modo viciado de agir. Então, elas se sentem realmente de modo automático e elas só veem essa forma de agir. Então, é muito difícil, a gente tem que se aprofundar mesmo para sair desse modo preto no branco e entrar realmente em questões profundas da nossa personalidade, da personalidade das pessoas e, consequentemente, nos destacarmos. E não um destaque para ser melhor do que ninguém, não, mas um destaque em que você consegue olhar as pessoas, reparar o que está por trás e, com isso, ter a sensação de previsibilidade. Então, parece que as coisas já não te machucam como antes, porque você consegue reparar na diversidade de indivíduos. E nas relações a gente tem que entender, sim, que existem muitas diferenças, vão existir diferenças de egos formados de forma diferente, de cargas genéticas também, que as pessoas recebem muitas vezes, questões às vezes até intrauterino, a sensação do parto que às vezes provocou em cada um, tá bom? E isso é algo que eu te aconselho sim a estudar muito, eu te aconselho a ter mais paciência com os indivíduos e com você mesmo, é esse o meu foco principal. Você entenda que você vai fazer algumas coisas e alguns padrões, porque foi a forma que a sua personalidade se formou. Então, ter mais essa empatia com você e com os demais, tá? Eu quero te dizer que esse caminho de autoconhecimento, de conhecimento dos indivíduos, ele é o mais eterno que você puder, né? Se você puder eternamente fazer isso e buscar isso, você vai ser uma pessoa muito diferenciada nas suas ações. E com isso, é claro que a sua vida tende a ser muito mais equilibrada. Porque quando eu entendo o que está por trás de uma personalidade, eu consigo melhorar. Porque algumas pessoas falam, ah, Amanda, mas as pessoas vão conseguir mudar essas questões de personalidade? E a verdade é que sim, a gente pode melhorar muito os nossos aspectos, né? Eu não contei aí pra vocês qual que é o meu tipo de personalidade, isso eu vou deixar pra quem quiser se aprofundar, pra quem quiser ir mais fundo aí comigo no material que eu preparei. Mas assim, eu melhorei muito meu tipo de personalidade, até quem ficar sabendo depois aí vai entender que a gente precisa realmente melhorar os nossos aspectos, porque se a gente ficar preso só nas características principais, a gente vai causar muitos estragos nos relacionamentos. E não é que a gente faz isso de forma consciente, a gente só tá respeitando o padrão que normalmente a gente aprendeu sobre relações. Então, por respeitarmos esse padrão, ficar ali fanáticozinho, né, apaixonado pelo seu padrão, sem perceber, de forma inconsciente, você não percebe que tem formas de melhorá-lo, tá? Então a gente sempre vai melhorar, embora a gente vai ter sempre essas sombras aí do nosso ego e um padrão de conduta, um padrão dominante, a gente pode sim melhorar muito para que as nossas relações melhorem e a nossa performance na vida também melhore. Então vai estudar autoconhecimento humano, vai reparar nos indivíduos, isso te ajuda muito, vai entender que existe um ego por trás de um indivíduo, tá? E aí, se você quiser se aprofundar, eu vou deixar um link aqui embaixo, que realmente foi um conteúdo que eu separei. Eu vou trazer o que irrita cada tipo de personalidade, como cada tipo lida com as relações, mas não só isso, eu vou me aprofundar mesmo na questão prática dos relacionamentos, como você pode melhorar os seus relacionamentos de forma prática, reparar mais nos indivíduos e estabelecer conexões mais profundas, conexões melhores, porque tudo isso nós fazemos conforme a gente se diferencia nesses estudos, nessa empatia,
nessa questão de sair do modo automático que tá todo mundo mergulhado e falar, não, eu quero olhar de uma forma diferente, eu quero me descobrir, eu quero saber o que está por trás dos meus comportamentos, eu quero saber qual que é a mensagem do meu ego, por que eu tenho alguns aspectos aí que não me agradam, por que é tão difícil para eu mudar, o que eu preciso fazer para melhorar, o que eu preciso fazer para melhorar os meus relacionamentos, tá bom? Esse conteúdo vai se chamar Decifrando Relacionamentos. O link está aqui embaixo, o botãozinho, se você quiser se aprofundar mais comigo. Se não for o seu momento, continue com isso em mente que eu te trouxe aqui nessa aula. Eu tenho certeza que só isso já vai te ajudar muito para que você realmente perceba que as pessoas são diferentes, que você precisa estudar mais os indivíduos para ter mais sucesso. Porque se você ficar só de modo automático, provavelmente você vai continuar atropelando coisas, como a gente faz, né? Eu fiz isso por muitos anos. Eu saí atropelando tudo, porque eu não tinha conhecimento de mim. Eu não tinha conhecimento que as pessoas eram diferentes, então às vezes é uma impaciência muito grande. Se você normalmente está atraindo sempre os mesmos ciclos, tem algo no seu comportamento que você precisa mudar, porque com certeza se você atrai muitas pessoas, vamos supor, você está atraindo muitas pessoas críticas, provavelmente tem algo que você precisa mudar para que esse ciclo se interrompa. Às vezes você está batendo muito de frente, você não está aprendendo a lidar com essas pessoas. É por isso que elas surgem no seu caminho, brotam no seu caminho para a sua evolução. Por isso que às vezes você atrai sempre um padrão, porque é esse padrão que você precisa muitas vezes estudar, se aprofundar e aprender a lidar com o diferente, tá? Não existem aí tipos de personalidade que, então um tem que dar certo com o outro. O tipo tal tem que dar certo com o tipo tal. Não. Todos nós podemos dar certo com qualquer outra personalidade, contanto que a gente entenda esses fatores por trás de cada um e a gente busque realmente sempre melhorar as nossas relações. E aí, não tem como, é claro que alguns tipos são mais diferentes de lidar, né? Vai ser mais difícil uma personalidade lidar com a outra, mas se buscar aí, né? Se tentar a cada dia melhorar e entender o que tá por trás do indivíduo, você pode, com qualquer perfil, realmente funcionar, tá bom? Contanto que você tenha dentro de você tudo isso que eu trouxe em mente. Então, era isso que eu queria te trazer. Gostaria muito de ter você aí na continuação comigo, que você possa buscar sempre mais o autoconhecimento e realmente estudar, porque vão ter 7 módulos, mais um módulo bônus, e esses 7 módulos, de fato, com videoaulas e o material em PDF, vai ficar tudo mais claro para você. Eu vou trazer aí a questão de cada tipo, de cada padrão, de cada forma que cada um tem de enxergar o mundo, da conversa interna de cada um, da forma de se relacionar de cada um. Então, foi isso que eu preparei para que você possa se aprofundar se for do seu interesse, tá bom? Se não, continue aí acompanhando todo o conteúdo que eu trago. A ideia é sempre te destacar, te fazer ser uma pessoa mais empática, uma pessoa que se relaciona melhor, uma pessoa que olha para o mundo de uma forma diferente, que percebe que realmente não é melhor nem pior, mas que todos nós temos defeitos, temos questões profundas, temos sombras, como eu sempre falo, mas que se a gente começar a estudar as nossas sombras, as sombras das pessoas, a gente sai daquele modo automático que só julga a gente mesmo, critica por você ser assim. Quando você começa a estudar isso de personalidade, você entende que você é assim por uma razão. Não é que você faz isso com você, se chicoteia, se pune, se sabota. Eu também vou trazer isso, que de alguma forma cada um se sabota aí nos relacionamentos, porque realmente você faz essas coisas porque é a sua forma de funcionar, tá? Então existe sim por trás uma sensação que todos nós buscamos e que por isso às vezes a gente dá uns tiros aí no nosso pé e se ferra, né, em algumas relações, falando a grosso modo. Mas resumindo aí tudo isso que eu disse,
Busque sempre esse aprendizado, essa sensação de que você consegue interpretar as pessoas. Porque se você for só um crítico, alguém que julga, alguém que se sente superior ou alguém que acha que nunca erra e que não vai entender sua personalidade, por que você repete algumas coisas, por que as pessoas repetem algumas coisas, fica muito mais difícil viver. Então, vista essa roupa aí da empatia, do amor. Entenda que cada um de nós tem uma forma de buscar isso, por mais duvidosa que ela seja, tá bom? Espero ter agregado com você. Se quiser continuar comigo, clica aqui embaixo e vamos juntos. Se não, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua companhia e em mais esse conteúdo. E eu espero ter te ajudado do fundo do meu coração. Sou a Amanda Fitas, psicóloga. Um beijo pra você e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!